Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 3 é o mesmo trecho da live, né? Volume 16, trecho 66. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra. Encontrando-me nas minhas habituais e duras penas da privação de Jesus, sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível! Mais terrível quando você esconde a quem te ama. Suas flechas me seriam mais doces, e enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Oh, como choro minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante de sua pátria, mas abandonada mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio ao seu longo exílio. Então, aqui, nesse sofrimento de Jesus, então, como foi falado ontem, tudo tinha que ser encerrado em Luísa, né? Então, toda essa dor, né, essa privação que ela passava, era necessário, né, para poder Deus liberar uma graça tão grande, liberar esses conhecimentos, dons da divina vontade, era como se, como a Luísa estava ali sendo depositária e tudo tinha que ser encerrado nela, ele precisava ali dar tipo assim uma paga para a justiça, né? Pagar a justiça teria que ser derramada ali para poder liberar um bem tão grande, né? E a Luísa também, essa privação dela também, ela estava ali vivendo a vida, né? Porque como estava tudo sendo encerrado nela, e todas as almas, né? Ela estava vivendo a vida ali de todos, fazendo ali por todos, estava sendo tudo depositado nela, né? Então ali, ela estava fazendo aquilo ali, né? Por todos, né? Era a vida de todos, ela estava ali aplacando, vamos dizer assim, aplacando a justiça, né? Vivendo a vida
de toda a humanidade, né? Como ela era a depositária, tudo tinha que ser encerrado nela, tudo tinha que ser consumado ali nela. Então, por isso que ela passou, né? A missão de Luísa era muito grande, né? Muito grande ali. Então, tudo teve que ser feito ali, né? Para Deus depositar esses conhecimentos na alma dela, tudo tinha que ser encerrado ali, né? Para ele poder depositar. Tudo tinha que ser feito, consumado, encerrado, né? Para poder liberar, né? Esses conhecimentos, dons da divina vontade, né? Para poder a divina vontade vir, né? A ser conhecida. Então, assim, é muito grande. Então, ela teve que, nela, sofrer bastante, teve que sofrer muito, passar por muita dor, muito sofrimento, né? E aí, Jesus vai dizer aqui, né? Aí ela vai falar assim, antes de Jesus falar. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos como muitas rédeas e cada uma estava atada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse, então assim, Jesus tem todas as almas, né, ali atada nas suas mãos. Ele tem as rédeas, né? Então todas as almas estão ali, né? A divina vontade, ela está em todos, né? Está por toda parte. Então ele tem, né, essas rédeas, né? Toda a nossa volta é a divina vontade, tudo que acontece é a divina vontade. E ele tem essas rédeas atadas em cada coração. E aí Jesus vai explicar aqui, né, o que é isso, né, que ele está mostrando para ela, né, no interior dela, essas rédeas em cada coração. Minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente. Portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Então, assim, o caminho é longo, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Mas como a gente falou ontem, né? Cada um tem um caminho a percorrer, mas todos vão para um mesmo. Ali tem vários caminhos, né? Cada um tem um caminho, né? Que Deus vai ali, vai percorrer, né? Assim, no- na ordem que Deus colocou, né? Como casado, como solteiro, como viúvo, como idoso, como adolescente, no trabalho, como dona de casa, enfim. Então tem vários caminhos, né? E a gente vai percorrer esses caminhos, né? Como ele está falando aqui, mas todos vão chegar a mas com um único fim ali, né? Vários caminhos, mas ali vamos dizer assim, um único propósito final ali que né, a divina vontade, né? Então, muito legal que Jesus está falando aqui, né? Então, cada um vai percorrer um caminho que é até o que a gente estava falando, né? Que a gente não tem que se comparar com o outro, né? Cada um tem um caminho, né? E a percorrer, o caminho é longo, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Ali na ordem que Deus colocou, cada um. E a gente não tem que estar se comparando, né, com o outro, nem se comparar com Luísa, né? Luísa teve um caminho, Luísa foi a depositária, né? E tudo teve que ser, a santidade humana teve que ser consumada, né? Ali tudo teve que ser encerrado, né? A vida de todas as criaturas ali, ela teve que viver tudo, né? Ali, então é diferente. Então a gente não pode se comparar, né, com Luísa e basear a santidade no que Luísa viveu, né? Ela teve um propósito, foi um caminho, né? Deus tinha ali um caminho ali a ser percorrido com ela, né? E a gente é diferente, não pode se comparar, né? Então eu não posso comparar com Luísa, não posso comparar com ninguém, né? Deus tem um caminho a percorrer com cada um de nós, mas com todos tem um único propósito, um único fim, que é fazer a vontade de Deus, é voltar à ordem, né? Mas aí cada um vai ter um caminho para chegar a esse fim, né? A chegar a esse propósito que Deus quer para todos, que é voltar à ordem, né?
Então é muito importante ter isso para não estar tendo comparações. Para a gente não estar se comparando com o outro, não estar se comparando com Luísa, né? Como a gente explicou ontem, né? Que a gente tem que estar se baseando, será que eu estou vivendo na divina vontade? Ah, porque eu é totalmente diferente da vida de Luísa, né? Então a gente não pode se comparar. Deus vai percorrer, vai ali, né? Ali formando a vida na nossa alma, a vida divina, né? De acordo nas condições que a divina vontade colocou cada um, né? Então, muito importante isso, né? Porque senão isso acaba atrapalhando, né? Percorrer esse longo caminho que Deus está falando. Atrapalha, né? E dificulta, né? É uma dificuldade, é um impedimento ali, né? Então Deus não vai poder fazer a obra que Ele quer fazer na alma, não vai poder formar a vida divina na alma, né? Ele vai poder fazer morada naquela alma, né? Porque está tendo ali um empecilho, uma dificuldade, né? Impedindo esse crescimento, né? Da divina vontade, na divina vontade. Então, é muito importante entender isso, né? É isso que ele está falando, né? Cada um tem um caminho a percorrer, né? Sem comparação, sem estar se comparando com o outro, né? E não duvidar, né? Não duvidar que está vindo a divina vontade, né? Não ter dúvidas, né? Porque senão, se for esperar só para o tempo que vai chegar, né? É complicado. E aí você não se desenvolve. Deus não pode fazer aquilo que Ele quer fazer, né? Nesse caminho a percorrer, né? Para chegar a esse fim. Então, é complicado, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. E não fazer comparações, né? E aí, deixa eu ver aqui. Minha filha, o caminho é longo, aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente, tá vendo? É um caminho diferente, é o que Jesus está dizendo. Então não se compare com o outro, não fique se comparando com o outro, né? Ou então ficar dizendo, isso é só para alguns, né? Isso é só para algumas pessoas, não é para todos, não. Mas ele está dizendo que é para todos, né? Cada um tem um caminho a percorrer. Cada um tem um caminho diferente a percorrer. Então, assim, é para todos. Só que são caminhos diferentes, né? Portanto, convém muito caminhar, e por todos os caminhos. Todos estes caminhos os percorrerás tu, tá vendo? Então, ali, Luísa, ela teve ali um caminho a percorrer. O caminho dela era esse, né? Ela é a depositária, né? Dos conhecimentos da divina vontade. O caminho dela era esse que a gente conhece, quando a gente, né, tá conhecendo o livro do céu, tudo que ela narra, tudo que ela fala ali, tudo o que ela tá vivendo na prática ali com a divina vontade. Então, assim, o caminho dela é esse, é encerrar tudo, é andar por todos os caminhos. Ela percorreu todos os caminhos de todas as criaturas, porque tudo tinha que ser encerrado nela, né? Então ela tinha um caminho, né? E a gente vai ter outro caminho, né? Porque deves fechar em ti a minha vontade. Deves fechar tudo que ela contém, tá vendo? Ela tinha que encerrar tudo. E a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura junto com a minha vontade, tá vendo? Então ela teve que fazer todos os caminhos, né? E o que a gente tem que fazer, né? Ela percorreu tudo e agora a gente tem que conhecer, né? Todos esses conhecimentos que Deus depositou, né, em Luísa e tudo que ela escreveu, a gente percorrer esse caminho conhecendo, através do conhecimento, né? Esse é o nosso caminho, conhecer e viver, né? Os conhecimentos que estão sendo depositados na nossa alma, né? Sendo derramadas luzes, os conhecimentos é viver, né? É como eu estava falando ontem, né? Como a Nossa Senhora falou, né? É guardar todas as palavras, essas palavras, esses conhecimentos no coração, mas não é para guardar e fechar no cadeado, né? É guardar para que esses conhecimentos a gente possa ser moldados, né? Através desse conhecimento que foi guardado, né? No coração, moldar a nossa vida a partir desses conhecimentos. Então, esse é o caminho que a gente tem que percorrer, né? Conhecer, né? Fazer a vontade de Deus ser conhecida, né? E para a vontade de Deus ser conhecida, minhas criaturas, a gente divulgar, falar,
A gente precisa conhecer, né? Encerrar tudo isso, né? Todos os conhecimentos dentro da nossa alma. Cadê? Porque deves fechar em ti a minha vontade, deves fechar tudo que ela contém. E a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura, junto com minha vontade. Assim que em minha vontade tem ainda muito por fazer e por sofrer, tá vendo? Então ela tinha ainda muito o que sofrer. Na divina vontade, muito o que fazer e o que sofrer. Para poder ele, né, encerrar tudo na alma dela, né? Ela percorrer todos esses caminhos, ela ia ter que sofrer muito e muito o que fazer, né, na divina vontade. Eu, ao ouvir isto, oprimida e cansada como estava, disse: Meu Jesus, é demasiado. Quem pode percorrê-los? Estou muito cansada e, além disso, você me deixa sozinha. E eu, sem você, não sei fazer nada. Ah, se te tivesse sempre comigo, eu poderia percorrê-los. Mas ai de mim, tu deixas-me e eu não sei fazer nada, né? Então, assim, ela tinha esse reconhecimento, né? É muito legal isso, a gente entender que ela tinha esse reconhecimento, né? De que ela não poderia fazer nada. Que ela é um nada e ela não poderia fazer nada sem Deus, né? Sem a divina vontade. Sem Jesus ali para conduzir ela. Então, né? É esse reconhecimento que a gente tem que ter, né? Então, por isso que ela falou isso. Quem poderá percorrer se não for, né, o Senhor ali, né, para me dispor, para me preparar, para estar ali me guiando, né? E é isso mesmo, né? É só Ele pode dispor, né? A gente não vai percorrer esse caminho pelas nossas próprias forças, né? Por nós mesmos. Que a gente não tem capacidade de percorrer esse caminho e a vida divina ser formada na nossa alma sem que Deus, sem que o próprio Jesus nos disponha, né? Capacite a nossa alma, eleve as potências da alma. Não tem como. Se Deus não dispor, não vir preparar a nossa alma, a gente não tem como percorrer esse caminho, né? Por nós mesmos, a gente não vai conseguir percorrer, né? Vai desistir na primeira dificuldade, né? Não vai conseguir manter aquela constância, né? O que nos mantém constantes ali e o que nos mantém correspondendo em cada ato à vontade de Deus é o próprio Deus em nós, né? O que nos mantém constância é a constância do próprio Deus, é Deus nos animando, é Deus nos dando força, né? É a sua própria força, seu próprio ânimo, é a sua própria vida em nós, né? Então ninguém tem condições de percorrer, vai desistir, né? Como muitos desistem no caminho porque quer percorrer esse caminho por si mesmo. Não aguenta, é pesado, não mantém aquela constância, né? Sente o peso e desiste muitas vezes, né? Porque quer percorrer com a sua própria força. Por isso que ela está dizendo, né? Quem poderá percorrer esse caminho assim, né? A gente sente o cansaço, o peso, o cansaço, as dificuldades mesmo, né? Porque só Deus para nos dar disposição, para nos dispor, para que a gente se mantenha ali forte e constante, atentos, né? Para percorrer. Né? Então não somos nós. E foi bem interessante, que foi do filme que eu falei, né? Bem, nossa, muito interessante. O filme que Jesus, né, me mostrou para me assistir. Meu Deus, muito incrível o filme, né? Porque a família da mocinha lá, todo mundo ali, eles queriam percorrer o caminho deles por eles mesmos, entendeu? Então, assim, era nas aparências. Praticamente assim, Jesus era ali, é como se fosse santidade das virtudes. Jesus estava me mostrando que aquelas pessoas ali representavam assim as almas que quer percorrer o caminho por si mesma, ali na santidade das virtudes, é, que ali pelas suas próprias forças, fazendo seu próprio esforço. E é assim, e às vezes assim, é muito exteriorizado, né? No exterior quer mostrar a perfeição que tá, né? Que é virtuosa, que é perfeitinha, que é forte, que é mansa, né? Que tem paciência, né? E mais por dentro, tá? Assim, é como a Michelle falou, um sepulcro caiado. Por dentro tá um sepulcro caiado, tá destruído. E assim era mesmo no filme que mostrava. Porque a família da mocinha, que eu não lembro o nome dela agora, é um nome bem esquisito esse nome dela. E eles aparentavam, né, para as pessoas da aldeia, né, que eles eram perfeitos.
né? Não tinha nenhum defeitinho, eles eram perfeitinhos, eles tinham dons, eles eram pessoas extraordinárias de dons perfeitos, mas eles não estavam assim, eles chegaram a um ponto que não suportaram, eles estavam assim, se rachando por dentro, né? Isso mostrava exteriormente esse rachar, né? Que estava acontecendo no interior deles, exteriormente estava se rachando a casa onde eles moravam. E a vela, a chama que mantinha aqueles dons que eles tinham, estava se apagando, né? E aquilo mostrava que eles estavam com rachaduras, né? Porque eles estavam vivendo ali de aparências, né? Tava ali querendo aparentar uma coisa que não era. E eles só queriam viver de exterior, de mostrar obras, e não tinha amor no que fazia. Eles não tinham, não era uma família de união. Era cada um por si, era individualista e não fazia as coisas por amor. Por isso que estava tudo se rachando. E chegou um momento que eles não aguentaram. Cada um deles ali, que a menininha, que é a única que não tinha dom nenhum, que era para eles assim uma pessoa que não era perfeita, era uma, né? Então assim, era uma Zé Ninguém, né? Porque ela não tinha dom, não tinha nada de extraordinário nela. Então desvalorizava muito ela, deixava ela muito de escanteio e ninguém dava ouvidos a ela, era muito assim, sabe? E não tinha valor nenhum para eles, ela, porque ela não tinha nenhum dom, ela não mostrava ser perfeita exteriormente, ela não tinha nada de extraordinário. Era uma pessoa aparentemente normal, que não tinha nada, nenhum dom, uma pessoa normal, normal, simples. Ela era uma menina muito simples, né, que ali que se dedicava, ajudava a família, né, ela se esforçava através, ela se sacrificava muito para ajudar toda a família, para manter a união da família, ajudar a família a manter unida. E ela fazia tudo com muito amor, ela amava muito a família, né? Ela amava as pessoas da aldeia, ela ajudava as pessoas da aldeia, mas era ali, sem dons como os outros tinham, não era nada extraordinário, né? Então, ela era tipo assim, ninguém enxergava ela, sabe? E a própria família desprezava ela, né? Então, assim, não existia amor entre eles, eles não amavam, né? Era cada um por si, queria, se achava, né? Os perfeitinhos, porque tinha dons. E isso foi se rachando, mas por dentro eles estavam, nossa, acabados. Porque era muita pressão, era um peso muito grande que eles não estavam mais conseguindo continuar a percorrer o caminho deles, né? Uma tava querendo agradar todo mundo, ser perfeitinha, então eles faziam tudo para agradar, né? Tanto a avó, que era tipo a matriarca da família, né? E eles tinham que mostrar perfeição para a aldeia e tinha que estar sempre perfeitinho e solícito. Então, assim, era complicado e eles estavam se acabando, a pressão estava muito grande por dentro, estava assim, por quê? Né? Eles reclamavam que eu tenho que me mostrar perfeito, virtuoso, virtuoso, né? Eu não posso, né, me esmorecer. Então era para as próprias forças deles, né? Eles valorizavam muito os dons, entendeu? Mas aí a caridade, o amor não existia entre eles, né? Não existia o amor entre eles. E a menina foi esse instrumento para fazer eles enxergarem isso que estava acontecendo, né? E quando eu assistia, Jesus me mostrava isso, né? Eu disse, olha só, é assim mesmo, né? Ele me mostra nessa moça, é como se essa menininha, né? Que assim, aos olhos humanos, né? Não era perfeita, aos olhos humanos, assim, ela não tinha nenhum dom, né? E nada de extraordinário nela. Então ele fala assim, essa menina aí representa ali, tá ali, é como um filho na divina vontade. É assim que é, né? Viver na divina vontade é isso, não é nada extraordinário, né? Algo que tem que ser exteriorizado, né? É assim, é viver no amor, né? Para poder corresponder à vontade divina, a vontade divina é amando, né? É primordial, se não tiver amor, não adianta, né? Não se sustenta, o caminho é longo, não, a pessoa não aguenta percorrer sem amor, né? Sem amor para com Deus e para com o próximo, e fazer todos os dados ali por amor a Deus. Então, a menina ali, Jesus me mostrava, é assim, entendeu? Então,
aquela menina ele estava mostrando assim, pensa assim, Andresa, né, que essa menina, né, ela é o meu instrumento, né? Então aí nessa história, né, é assim que eu ajo. Eu vou usar, né, me servir das pessoas assim. A vida na divina vontade vai ser assim, não vai ser nada extraordinário. Eu vou agir na pequenez da criatura, né? Vou agir nela e através dela. Então essa moça, ela foi um instrumento dele. Ele estava me mostrando assim, ó. Pensa assim, né? Que essa moça ela foi o meu instrumento para levar a luz para a família dela que estava entendendo tudo errado, né? Ela queria viver as suas próprias forças e ela foi essa luz de levar, né? Esse conhecimento que ela teve, né? Que foi assim, o conhecimento chegou a ela de tudo que estava acontecendo, que ela viu assim, chegou essa luz para ela, através de um dos tios dela que tinha o dom de prever, de ver o futuro, de profecia, essas coisas. E aí ele viu que ela estava nessa visão que ele teve, né? E que ela seria assim o que ia salvar a família. Ela seria que ia salvar a família, né? De se destruir ali. E aí, antes dela saber disso, ela sabia que tinha uma visão que o tio dela teve, mas ela não sabia que visão era essa, ela queria descobrir. Chegou a esse conhecimento ali, ela foi buscar conhecimento, foi buscar os conhecimentos, e foi nessa busca que ela foi vendo o que estava acontecendo com a família dela, né? Que aqueles que tinham dons não eram tão perfeitos como eles mostravam, né? Aquela perfeição, eles não eram. Ela começou a entender e as pecinhas foram encaixando. A busca do conhecimento, então, é o que a gente faz, né? Que a gente vai buscando, vai encaixando as pecinhas, a gente vai conhecendo nada que somos, né? Que nada podemos fazer por nós mesmos, né? E que se não tiver amor, né? Naquilo que a gente faz, de nada serve, adianta, não se sustenta, não mantém constância se não for ali, né? Na divina vontade, se não for ali, né? Vivendo na vontade de Deus e fazendo tudo por amor, né? Para a maior glória de Deus, sem interesse nenhum, para a maior glória de Deus e para o amor do próximo, para a salvação do próximo. Então, Jesus está me mostrando isso, que nessa história, ele mostrando tudo isso, ela foi percorrendo, tendo esses conhecimentos, e aí, através do conhecimento que ela teve, ela transbordou esse conhecimento e ela tentou avisar a família, né, levando luz, abrir os olhos da família do que estava acontecendo. E ninguém dava ouvido a ela, né? Ela era insignificante, né? Então ela não tinha valor nenhum porque ela não tinha dom, então ninguém escutava ela, era insignificante o que ela falava, né? Não tinha nada, ela não era extraordinária em nada, então assim, ninguém dava atenção ao que ela ouvia, né? Falava. E, e só deram atenção depois que viram, né? Ela teve que falar mesmo e as coisas foram acontecendo e eles enxergaram que realmente o problema era esse, né? Que eles queriam viver pelas próprias forças deles, que eles só pensavam nos dons e ser perfeitos e não estava tendo amor. Não estava tendo amor para com o próximo, não tinha caridade entre eles, né? Não tinha união entre eles, né? Estavam muito preocupados com dons, não perder os dons e mostrar perfeito para as pessoas, né? Perfeição. E aí ela foi, né? Ficou assim. Teve um momento da história que ela sumiu, né? E quando ela saiu, que a casa se quebrou, se deteriorou, se rachou toda e caiu. E foi daí que caiu a ficha deles, né? Porque ela falou, ela precisou até, assim, não mostrar ali uma pessoa grossa, ela brigou, né? Então, pra você ver, né? Jesus mostrando, tá vendo? Eu uso da pequenez da criatura, ela não, aí, tá vendo como ela tá agindo? Né? Ela foi ali, na ira ali, vamos dizer assim, super brava ali com a avó, e gritando a culpa, e ela falou um bocado de coisa, mas precisou, né? Fazer isso que foi através, né, dessa correspondência do que deveria ser feito, né? Que eles entenderam, né? Eles entenderam e viram que eles estavam, né, correndo o caminho errado, né? Por isso que a família estava ali se rachando, né? Eles estavam se rachando ali, não estavam conseguindo se manter, estava complicado, pesado, né? Então foi muito incrível. E aí, e foi ela, através dela, né, que a família foi restaurada. Então esse aí, Jesus me mostrou, é assim. É um filho na divina vontade, é assim. A vida na divina vontade é assim. É assim que eu vou agir através da criatura. Eu vou me servir da pequenez dela. E não vai ser nada extraordinário.
Não é nada extraordinário no dia a dia, no cotidiano, na família, no trabalho, né? Não tem nada de extraordinário. Eu vou me servir da voz né? Daquela alma, vou me servir dos olhos dela, vou me servir da pequenez dela, né? Ela não vai vai ter momentos que ela não vai ali, vai mostrar ali a sua pequenez, vai agir ali, vai corresponder na pequenez dela, né? Vai aparecer alguma miséria dela, mas é assim mesmo que eu quero. É assim, né? Então é muito incrível, Jesus. Nossa, como Jesus conversou enquanto eu assistia esse filme. Meu Deus, ele mostrou assim, tanto conhecimento ali só assistindo esse filme, né? E ele falando, né? Ele mostrando ali também, é, representando ali a casa, né? Porque a casa, ela tinha, é como se fosse mágica, entendeu? Então, assim, tudo continha dentro dessa casa. Então, a vela, ela que sustentava, a chama que sustentava, a chama da vela que sustentava todos, vamos dizer assim, o encanto que tinha dentro, né, da casa que eles moravam, dessa família. E assim, os dons, tudo era dentro dessa casa, né? Então, eles adquiriam esses dons através dessa chama, né? Dessa chama que estava sempre acesa da vela ali, da luz. E aí, né, Jesus falando, né, pessoal, essa casa aí representa vocês, é como se fosse vocês, né? É o ser humano, é a alma do ser humano. Então, quando eu venho fazer morada, que ele disse que essa chama, está dizendo, essa chama é como se fosse eu, que vem iluminar esta casa, né? E quando eu venho, eu trago essa luz e ilumino e trago tudo junto. Trago os dons, a virtude, trago tudo que eu sou. Então vem tudo comigo, que a gente já conhece, que ele já falou várias vezes, né? Ele tá mostrando, é assim, né? E ele, nossa, ele falou muita coisa, é muito incrível esse filme, vale a pena assistir. Vale muito a pena, né? Ele falou, né, muita coisa, né? Nossa, como fala, né, da divina vontade nesse filme, como, né, a gente consegue tirar tanta coisa. Eu achei incrível, muito incrível esse filme. E é tudo que tá falando desse trecho aqui, né? Todos têm um caminho a percorrer, né? Mas com um único propósito ali, né? Que é a divina vontade. Esses caminhos que a gente percorre, então a gente não pode estar se comparando, né? Que aí tinha isso, existia isso nesse filme, essas comparações, né? E tá olhando, né? Ah, se é porque eu não tenho aquilo, então, né? Eu não sirvo de nada. Então, assim, né? Isso acontece, né? Essas comparações é complicado, prejudica demais, né? Um querendo se comparar, né? Querer ter a santidade do outro, percorrer o mesmo caminho do outro, não vai, né? E Jesus está falando, cada um tem um caminho a percorrer. Cada criatura tem um caminho a percorrer, né? Mas aí é ele que vai dispor, ele que vai, né, ali preparando os caminhos, dispondo a alma, que a pessoa não tem como percorrer por si mesma, né? E aí ele continua aqui. Deixa eu ver onde é que foi que eu parei. E Jesus acrescentou: No entanto, estou no teu coração guiando tudo. Tá vendo? E todos estes caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei. Não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você como centro de vida a minha vontade. Né? E essa mocinha, ela correspondia a tudo, né? Jesus mostrando, tá vendo? Ela estava correspondendo a tudo. Nossa, ela não assim hesitava, né? Era incrível. Ela correspondia a tudo que ela correspondia aos acontecimentos, aquilo que era inspirado, que vinha, né? Ela correspondia. É necessário que o meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus. Então, assim como Jesus encerrou tudo, a gente vê na vida íntima que tudo foi encerrado, né? Ele também teve que aplacar a justiça, ele teve que fazer reparação, né? E ali, em nome de todos, né? Amar a Deus em nome de todos. Então, tudo ele foi encerrado nele também para poder derramar para poder, né, ali ter méritos, graças para a salvação, para as almas, para a salvação das almas. Então, assim, ele percorreu todos os caminhos. A gente vê que ele fez cada ato e ofereceu em nome de todos e por todos.
fez por cada um, percorreu o caminho de cada criatura, ele também fez isso na redenção, né? E assim também ele está falando, né? Que está falando aqui a questão de Luísa, ela também tem que percorrer esse caminho, né? Para que a divina vontade seja conhecida, para que ele libere esses conhecimentos. Mas é ele que vai, né? Como ele está falando, ele que vai guiar o nosso coração, ele que vai guiar, que vai abrir os caminhos que vai ser percorrido, né? Que a gente vai percorrer. É ele que vai dispor a nossa alma, é ele que vai ali, né, nos ajudar a entender, ele que vai derramar os conhecimentos na nossa alma, né? E o que a gente tem que estar é atentos aos ensinamentos dele, né, que ele está falando aqui no trecho. É ficar atento aos seus ensinamentos, não pegar leve, né? Qual é o caminho? Qual é a nossa parte ali que a gente tem que fazer? É ficar atento aos conhecimentos, né? Prestar muita atenção no que ele está falando, não pegar leve, né? Com as meditações, com os estudos, como falei, manter a constância, né? Não pegar leve na divulgação, né? Divulgar mesmo, fazer a divina vontade ser conhecida, que é o que mais interessa a ele, né? Então, para a gente divulgar, para a gente falar da divina vontade, falar na prática, né? A vida da divina vontade, né? Porque tem que ser vivido, né? Não é só ouvir e não viver o que está sendo falado, né? Mas viver, né? Para a gente poder entender, a gente também precisa viver para poder entender, né? Para poder passar, né, esses conhecimentos, divulgar, né? A gente precisa viver aquilo que a gente está divulgando, né? É muito importante. Então, ele está pedindo que a gente não pegue leve com os conhecimentos, que ele vai dispor tudo. Ele vai preparar o caminho, os corações, ele vai, né, dispor tudo para que a gente, né, percorra esse caminho de conhecimento, né, de conhecer, de formar, de formar a vida na divina vontade, né, para Deus formar essa vida, para Ele fazer morada em nós, né. Então, a gente ficar muito atento aos ensinamentos dele e não só, como eu falei ontem, nos conhecimentos, mas também em fazer, né, em viver, não só pegar leve assim em conhecer, mas também fazer o que precisa ser feito, viver, né, deixar, né, ali a divina vontade, a divina vontade moldar a vida divina, né, em nós. Então esse trecho aqui é muito incrível, né? Eu vou só terminar de ler aqui, que eu acho que eu já dei uma, acabei dando uma resumida de tudo que ele está falando aqui. Ó, vê então quão necessário é que tu abraces a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos, né? Então, assim, a gente também passa, né? A gente também vive a vida das almas, né? Deus traz os pensamentos de todas as almas. A gente faz, ele faz, né? Assim, ele sobressalta, como ele falou, vem às vezes, né? Ali, os sentimentos de Jesus, a gente sente a dor dele, a tristeza dele, né? Às vezes vem pensamento que a gente pensa que é nosso, né? Mas vem o pensamento das criaturas que Deus permite a gente também ali, né? Ali vir para nós, que é para poder a gente reparar, né? Porque as pessoas não têm consciência, não têm conhecimento, né? As pessoas veem os pensamentos ruins, né? Ali peca através de pensamento e elas não têm nenhum remorso, não sente remorso nenhum, não assim, não sente nenhuma culpa, para elas são normais e passa, né? Então, assim, ele permite que a gente passe, né, pelos pensamentos das criaturas que chega até nós, e a gente, né, tem esses pensamentos, porque como a gente tem o conhecimento de que aquilo ofende a Deus, né, então imediatamente o que, que a gente vai fazer? Pedir perdão a Deus, né, perdão, e ele deixa a gente pensar muitas vezes que é coisa nossa, para poder a gente viver aquilo, ser verdade, para que a gente possa reparar. Pedir perdão em nome de todas essas pessoas que ainda têm esses pensamentos e não tem problema nenhum, não se arrepende, não sente culpa nenhuma do que está fazendo, né? Então, é isso que Jesus está falando aqui também, né? Que a gente também vai viver a vida de outras pessoas, né? De todas as criaturas, né? Então, as almas também, né? A gente está enxertado assim na alma na divina vontade, então a gente vai passar, né? Não vai ser uma ou duas vezes, né? Jesus vai fazer a gente participar desse voador, vai fazer a gente participar, né? Do que ele escuta, do que ele sente, né?
E isso tudo é para fazer o que ele fazia. Ele reparava em nome de todos e fazia ali o ato oposto, né? De reparação, de pedir perdão a Deus e diante daquela oferta que ele fazia, né? Deus derramava ali, ele conquistava méritos, graças, luzes para as almas, né? Então é esse o caminho. É isso que a gente tem que fazer também, né? Mas fechá-la é impossível, sou demasiado pequena e não posso conter uma vontade interminável. E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti esta vontade deve te dar a graça e a capacidade de conter. Tá vendo? A pessoa não vai encerrar por si mesmo, né? Ele está dizendo aqui, né? Que é para a gente compreender isso. Quem quer encerrar em ti esta vontade deve te dar a graça. Então, é Ele que vai dar a graça e a capacidade para conter, encerrar a vontade divina na alma. É Ele que quer e é Ele que vai dar esta graça e a capacidade da gente conter, né? Na nossa pequenez. Não encerrei acaso tudo no seio de minha mãe celestial, né? Talvez me encerrei só em parte fiquei no céu? Certamente que não. E ao me trancar em seu seio, não foi ela a primeira que participou em todos os atos de seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse de tudo que eu fazia? Então a mãe participava de tudo, tudo ele encerrou nela. Ela viveu plenamente na divina vontade, né? Ali. E ele encerrou e ali capacitou a alma dela, né? A gente viu tudo que Deus fez ali, a obra que Deus fez em Nossa Senhora, tudo que ele criou na alma dela, depositou na alma dela, né? Então ele capacitou ela, né? Para ela conter, ele derramou graças para ela conter. Ela é criatura como a gente. Mas aí Deus capacitou, acumulou ela de graça e capacitou para que ela pudesse conter Deus. Ele não foi por metade, ele foi por todo, né? Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar às criaturas? Se eu fiz isso com minha mãe inseparável para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura, dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua no céu como na terra. Você não quer, então, seu ponto de partida de minha vontade? Mas, ó, quanto custou a minha rainha mãe, seu ponto de partida de minha divinda na terra. Assim custará a você ser o ponto de partida de minha vontade, para fazer a sua aparição no meio da escritura. Então, custa, né? A gente já vê, a gente vê todo o livro do céu, tudo que ela, né, sofreu, as privações, as dores, ao estado de vítima, tudo que ela sofreu ali para poder ser encerrado, tudo, ser esse ponto de partida, né? Assim como a mãe. Não foi fácil a gente ver naquele livro ali, no Glórias e Poder, ela falando as lágrimas dela, as lágrimas que ela derramou, né? Para a redenção, para que o Messias viesse ao mundo e tudo que ela passou para poder a salvação, né? Para a salvação vir para todos, ali para a redenção, né? Para o Messias vir. Então, assim, nossa, ela falou, ela não deu voz à minha vontade, né? Ela foi a custo de uma vida toda, foi sacrifício assim de uma vida toda. Ela fala nos 31 dias com Maria, né? Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que tem. Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade e o que te convém para fazer, para que formes a sua vida em você. A mim é a coisa que mais me interessa e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Então, é isso, né? Acho que já não fica repetitivo, porque eu já até falei, né, aqui mais sobre essa parte aqui de encerrar tudo, né, da gente ficar muito atento, não pegar levemente nas meditações, né, se tiver dúvidas, perguntar, né, chamar, né, no WhatsApp, né, e assim, não deixar passar batido, não, né, ficar atento, né, não pegar leve, porque é o que mais interessa a Deus é formar, né, aqui, formar a vida. Cadê que ele fala, ó, formar a sua vida em você, né, então formar a vida divina em nossa alma. É o que mais interessa, então ele pede que a gente fique atento aos seus ensinamentos, para não passar batido, né, ficar muito atento, tanto nas meditações como no cotidiano, né, e ele fala também nos acontecimentos e a gente poder
fazer, né, tudo o que nos convém, fazer tudo na ordem, direitinho, ali correspondendo à vontade de Deus, né? Então acho que é isso. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Meditação do dia 3 de maio, Livro do Céu, volume 16, capítulo 66, 6 de junho de 1924. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra. Encontrava-me em minhas habituais e duras penas de privação de Jesus. Sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó, justiça punitiva de Deus, como me é terrível, mas mais terrível quando você esconde a quem te ama. Suas flechas me seriam mais doces se, enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Ó, como choro minha sorte, e mais quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante de sua pátria, mas abandonada mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio ao seu longo exílio. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura de sua dor, meu adorava Jesus se fazia ver em meu interior em ato de dominar tudo. Tinha em suas mãos, com muitas rédeas, a cada uma estava atada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse: minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida da criatura é um caminho diferente. Portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Todos estes caminhos os percorrerás tu, porque deves fechar em ti a minha vontade. Deves fechar tudo o que ela contém, e a ti convém fazer todos os caminhos que cada criatura, junto com minha vontade. Assim que, em minha vontade, tem ainda muito por fazer e por sofrer. E ao ouvir isto, oprimida e cansada como estava, disse: meu Jesus é demasiado, quem pode percorrê-lo? Estou muito cansada, e além disso, você me deixa sozinha e eu sem você não sei fazer nada. Ah, se tivesse sempre comigo, poderia percorrê-lo, mas ai de mim, tu me deixas e eu não sei fazer nada. E Jesus acrescentou: no entanto, estou no teu coração guiando tudo, e todos esses caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei, não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que se deve trancar em você, como centro de vida, a minha vontade. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo que fez teu Jesus, porque lhes são inseparáveis. Basta não aceitar uma só coisa do que ele contém para que não possa formar seu centro nem ter seu pleno domínio. Nem pode ter seu ponto de partida em você para fazer-se conhecer e dominar os outros. Tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Vê então quão necessária é que te abraces a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas e os atos de todos. Se quiser que a majestade de meu querer desça em ti para fazer desde ti seu curso? Surpreendida ao ouvir isto, disse: meu amor, o que dizes? Tu sabes como sou pobre e que estado me encontro. E além disso, como posso eu encerrar toda a tua vontade? No máximo, como a tua graça, posso fazê-la viver nela, mas fechá-la é impossível. Sou demasiada pequena e não posso conter uma vontade interminável. E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreender. Quer que encerre em ti esta vontade, deve se ter a deve te quem
quer encerrar em ti esta vontade, deve te dar a graça e a capacidade de contê-la. Não encerrei acaso no meu ser, no seio de minha Mãe Celestial? Talvez me encerrei só em parte, e em parte fiquei no céu. Certamente que não. E, ao me trancar em seu seio, não foi ela a primeira que participou em todos os atos de seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse tudo o que eu fazia? Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar às outras criaturas? Se eu fiz isso como minha inseparável mãe para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura. Não posso fazê-lo com outra criatura, dando-lhe graças e capacidade de encerrar minha vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu assim na terra? Você não quer estar, não quer, você não quer então ser o ponto de partida de minha vontade? Mas ó, quanto custou a minha rainha mãe ser o ponto de partida de minha vontade da minha vinda à terra. Assim custará a você ser o ponto de partida da minha vontade para fazer a sua aparição no meio das criaturas. Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Por isso, minha filha, não tome levemente o que se refere à minha vontade e o que te contém fazer para que formes a sua vida em você. A minha é a coisa que mais me interessa e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Aqui o cumprimento do Pai Nosso, relembrando que, como o Senhor vai falando, que quando foi para ele vir à Terra, na humanidade dele, ele se encerrou todo no seio de Nossa Senhora. Então, ele teve todo, completo dentro dela. Ela gestou ele e depois ela deu ele para o mundo, que foi a redenção. E ela deu sim no Fiat lá, quando o anjo Gabriel veio e anunciou, trouxe esse anúncio para ela, ela aceitou, disse Fiat, e aconteceu ali o milagre da encarnação do Verbo. E durante todo o tempo que ele ficou encerrado, materialmente, inclusive não só espiritualmente, mas materialmente encerrado dentro da Santíssima Virgem Maria, e ela gestou e depois deu ao mundo. E esse Jesus material, ele continua presente até, nós não sabemos até quando, nos sacrários, através da Eucaristia. Ele foi, mas ele ficou presente na Eucaristia, né? De forma substancial, de forma material, de forma visível. Embora a gente não veja ele, a figura dele, mas pela fé nós sabemos que a Eucaristia contém ele todo e completo, né? Corpo, alma e divindade. E nesse terceiro Fiat, ele vem, né, ali trazendo para Luísa essa informação, né, mais uma vez, ele sempre vem frisando, sempre vem, traz informações novas, mas ele sempre vai retomando algo que ele já ensinou antes e vem reafirmando para poder ir aquilo se tornando vida dentro dela e sedimentando, se tornando verdade. Então ele vem, né, vem trazendo, vem falando, vem comunicando, vem revelando. E como a palavra dele é vida e viva, ele vai formando vida à medida que ele vai comunicando, à medida que ele vai se expressando, à medida que ele vai falando, porque ele é o Verbo. Então aqui ele vem falando para ela que ela foi a escolhida para ser esta depositária, né, da vida divina. Então Maria foi a depositária da vida humana de Jesus, embora a vida divina e a vida humana dele não se separam, é inseparável. Mas ela, né, por primeiro gestou o Redentor. E agora Luísa recebe essa missão espetacular, né, uma missão esplêndida de gerar essa vida divina, que é a vida, que é a própria vontade de Deus nela. Ela é a depositária, ela vai gestar, né, como se ela tivesse gestante ali, se formando dentro dela. Então,
Também é algo, se nós formos pensar com a cabeça humana, a gente não vai entender essa realidade. Mas um pouco, né, de luz que o Senhor concede à nossa inteligência, a gente pode entender, pelo menos de forma superficial, o que ele está se referindo, né? Desse fiat de santificação. Então, todo esse querer divino, que é o querer que a criatura retorne à ordem pela qual foi criada, refazer, né, essa obra da criação, uma vez que ele já, durante o período em que ele esteve na Terra, ele refez todos os atos das criaturas, ele repassou ato por ato, suspiro a suspiro, batimento a batimento, pensamento a pensamento, passo a passo, ações a ações. Então, tudo ele reparou, do primeiro ao último homem, do presente, passado, futuro, ele fez tudo isso, né, como ele conta na vida íntima. E durante esse tempo ele e Nossa Senhora também acompanhou ele nas reparações, né, nesse refazimento das ações do ser humano, para devolver a glória para Deus. Então ele repassou, refez, santificou os atos humanos. Então isso a gente vai entendendo ao longo dos estudos. Senão não cabe para nós essa compreensão se a gente não tiver um processo de crescimento e de conhecimento gradativo. Não adianta alguém chegar, né? Porque se eu chegasse hoje nesse texto aqui, ele estaria para mim totalmente obscuro, não conseguiria entender nem uma vírgula do que está escrito. Só que como a gente já está no processo um pouco mais, né, já caminhando aí né, pessoas já têm caminhando aí mais algum tempo, né, 2, 3 anos, eu estou com alguns meses, mas assim, já consigo no processo gradativo que eu venho fazendo, já consigo compreender o que ele está, né, o que ele está falando aqui. Então, né, ele voltando ali para ela, que ela foi essa escolhida. E se ela não, e ela se achando que ela não pode conter o encerramento de uma vida, de uma vontade divina, que ela até coloca a expressão que não tem tamanho, né, que é uma ilimitado, né, interminável, a vontade interminável. Como é que ela, uma criatura pequena, limitada, vai conter dentro dela uma vontade interminável? Que a vontade de Deus é uma vontade que não termina, é uma vontade eterna, é uma vontade sem fim. E só que aí ele fala, né? Mas quem está te dando essa missão é quem vai te dar a graça. Então, não se preocupa, só aceita, só aceita, né? Só aceita e faz o que você tem que fazer, faz a sua parte, que a minha parte eu faço. Então, toda a parte da graça, a parte da grandeza, a parte do difícil, mesmo quem vai fazer é o próprio Deus. O que ela vai fazer é colocar em ação o que ele vai falando para ela fazer, aceitando, dizendo sim e fazendo, amando todo o processo, se conformando cada vez mais, e aí ele vai depositando, 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 e aquilo ali vai germinando dentro dela, vai germinando até que, né, eu creio que foi no final da vida dela, a conclusão dos 36 volumes de escrever, quando, né, ela já estava chegando já no final da vida, ela completou, né, a obra foi completada dentro dela. Então o Senhor conseguiu ali, né, gerando essa vida, essa vontade divina dentro dela, gestando essa vontade divina dentro dela, concluiu o processo nela, e aí quando ele concluiu o processo nela, né, que foi quando ela expressou todas essas verdades que ele foi comunicando, colocou no papel para deixar para as demais, porque se nós hoje nós temos acesso a Cristo, a Jesus, na Eucaristia, como é que nós teríamos acesso à divina vontade sem que houvesse ali uma materialização dessa vontade divina para nós compreendermos, porque por sermos criaturas limitadas, como é que nós íamos compreender esse processo que iria acontecer em nós, na criatura, se isso não tivesse sido revelado, se isso não tivesse sido experienciado, vivido primeiramente, né? Então lá na redenção, Jesus, né, Maria, Sagrada Família de Nazaré, então a gente conhece como que se deu na história, nos escritos, tudo que a igreja veio trazendo, veio ensinando para nós, nós conhecemos.
E agora, na santificação, precisava estar registrado. Então, foi registrado em loco ali, né? A pessoa mesmo que foi a recebedora, que foi esse receptáculo, que foi ali que foi a pessoa né, que recebeu esse encerramento de todo esse fiat, de todo esse querer divino dentro dela, é quem colocou, apresentou no papel, transcreveu no papel e tornou isso material para que as demais criaturas que viessem depois acessassem todas as informações que eram necessárias para que as demais criaturas também pudessem viver esse processo, mas não de encerramento de uma vida divina em si mais, mas a vida divina mesmo, na vida mais básica e mais cotidiana de cada criatura. E assim, cada criatura vai voltando à ordem da criação, vai voltando à ordem original que o Senhor projetou para cada uma, através desse conhecimento. Então, hoje, a vida divina em nós, ela se dá pelo conhecimento. Não dá para ser de outra forma, porque não é algo que acontece apenas de forma como que eu vou dizer? É difícil explicar, mas algo que acontece apenas na nossa imaginação. Não é algo que acontece na nossa imaginação, não é algo que a gente cria e que a gente vai materializando dentro da nossa mente e aí a gente vai comunicando para as outras pessoas, mas não tem não tem uma concretude, é só imaginação. Então não é isso, né? A vida divina ela não é algo imaginário, ela é algo concreto, mas é algo concreto que se dá no espiritual, se dá na nossa alma. Mas como a nossa alma e se dá na nossa alma enquanto está nesse plano de vida terrestre, enquanto a nossa alma está presa ao nosso corpo, enquanto nós vivemos materialmente, biologicamente, enquanto nós existimos, quanto criaturas biológicas também, quanto criaturas viventes, como criaturas ainda na igreja militante, né? Militando ainda nesse terra, nesse mundo, nesse plano. Então, esse processo se dá nessa vida e ela se dá no mais básico da nossa vida mesmo, nas expressões diárias de cada dia. Então, não é algo imaginário, é algo concreto, é algo real. Basta que a gente olhe para a nossa realidade, para nossa vida ali, o nosso fazer diário e a gente vai observando com a inteligência, nós vamos observando e vamos vendo a ação de Deus acontecendo. E, e é interessante assim que se a gente passa realmente a observar, porque assim, uma vez que é a divina vontade que é a operadora de toda a vida, que é a operadora de toda a existência, que é a operadora de toda a criação. Então, uma vez que a gente tem essa informação, então nós sabemos que estamos estudando que a divina vontade é a operadora de tudo. É ela, né, que é a vontade do próprio Deus, que concorre para a vida de todas as pessoas, de todos os seres vivos, de todo o planeta, de toda a galáxia, de todos os astros, de todos os elementos da natureza, de tudo que existe, de toda a criação, de tudo que existe, de toda a criação, né, do mineral até o ser humano, tudo está disposta, tudo está sendo operado pela divina vontade. Só que nós, seres humanos, estamos vivendo, por estarmos vivendo na desordem, devido ao pecado original, nós estamos invertidos, e ao estarmos invertidos, nós vivemos como se Deus não, né? Nós, assim, as pessoas vivem como se Deus não existisse, como se a vida acontecesse de forma, assim, não para, na maioria das vezes, não para pensar o que acontece, como é que eu respiro? Como é que funciona, né? Qual que é o funcionamento do meu corpo, né? Das coisas, como é que, né, se dá os ciclos da natureza, né? A geração da vida, né? O ser humano é capaz de gerar uma vida ali, mas assim, não entende que por si só ele não seria capaz, né?
mas ele é um cooperador. Depois, no conhecimento, conforme a gente vai conhecendo, vai entendendo, a gente vai vendo que a gente é um cooperador de Deus na geração de uma nova vida, de uma nova criatura, de uma nova pessoa, de um novo ser humano. E então nós somos cooperadores. Então, quando a gente se dá conta através do conhecimento que tudo que nos acontece existe ali uma vontade divina operando, aí nós não nos damos conta de que nós não somos robôs, mas nós temos também vontade, porque Ele nos fez semelhante a Ele, também nos deu uma vontade, nos deu uma inteligência, nos deu uma memória e nos deu uma vontade também. E nós olhamos para os nossos atos e vemos que nós, por nós mesmos não éramos capazes de executar nenhum desses atos. E aí o que nós fazemos? Nós, ao conhecer, nós nos vemos na necessidade de devolver a glória para aquele que opera tudo. Devolver a glória para aquele que está fazendo tudo acontecer, para aquele que está concorrendo para que tudo aconteça, para que eu esteja aqui, para que eu esteja vivendo, para que eu esteja a minha vida esteja se desenvolvendo, o conhecimento esteja chegando até mim e tudo que eu tenho visto, que eu tenho vivido durante esse tempo e ainda quanto mais eu vou viver, então eu tomo consciência de que é isso. Eu estou aqui, mas por mim mesma não existo. Então, aí eu me dando conta disso, eu rendo glória ao meu Criador, porque Ele me fez, me permite estar aqui, me dá todas as condições de vida que eu preciso, me dá as graças necessárias que eu necessito, e aí eu só posso o quê? Louvar, bendizer, agradecer, me maravilhar com toda essa potência dele em fazer tudo isso estar acontecendo e dizer o que faça, né? Faça o que é para o senhor fazer, né? Faça a tua vontade acontecer, viva, né? Se o Senhor me fez para poder viver em mim, para não só operar, concorrer para a minha vida, mas viver através de mim, estar e agir através de mim, com o seu coração batendo através do meu, falando através da minha voz, escutando com os meus ouvidos, caminhando com os meus pés, com as minhas pernas. Então, quando eu tomo essa consciência, não posso deixar de aceitar. Então, realmente a gente precisa conhecer e compartilhar esse conhecimento com o máximo de pessoas, para poder outras pessoas também quererem viver essa vida. Então é isso, amém, filhos? Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe, fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 16, capítulo 66. 6 de junho de 1924. Jesus quer encerrar em Luísa a sua vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tuas, como no céu assim na terra. Encontrava-me nas minhas habituais e duras penas da privação de Jesus. Sinto-me sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mas mais terrível quando você esconde a quem te ama. Então vamos lá. Ela estava nas privações de Jesus, sob o flagelo de uma justiça que me castiga com muito rigor, sem a mínima sombra de piedade. Ó justiça punitiva de Deus, como você é terrível, mas mais terrível quando você esconde a quem te ama. Suas flechas me seriam mais doces se, enquanto me castiga, embora me fizesse pedaços, meu Jesus estivesse comigo. Oh, como choro minha sorte! E mais,
Quisera que céu e terra todos chorassem comigo a sorte da pequena exilada, que não só vive distante da sua pátria, mas abandonada, mesmo por seu Jesus, que era o único consolo, o único apoio ao seu longo exílio. Agora, enquanto meu pobre coração nadava na amargura da sua dor, meu adorável Jesus se fazia ver em meu interior, em ato de dominar tudo. Tinha suas mãos com muitas rédeas e cada uma estava atada a um coração humano. Assim, por quantas criaturas existiam, tantas as rédeas estavam em suas mãos. E depois me disse. Então vamos lá. Então Jesus fez se ver dentro dela e ele tinha nas suas mãos rédeas. E uma rédea para cada ser humano, né? Quantos seres humanos, quantas criaturas tivessem na terra, quantas rédeas ele tinha em suas mãos. Minha filha, o caminho é longo. Aliás, cada vida de criatura é um caminho diferente. Portanto, convém muito caminhar e por todos os caminhos. Todos estes caminhos os percorrerás, tu, porque deves fechar em ti a minha vontade. Deves fechar tudo o que ela contém, e a ti convém fazer todos os caminhos de cada criatura, junto com minha vontade. Assim que em minha vontade tem ainda muito por fazer e por sofrer. Então vamos pensar aqui. Então Jesus com rédeas das criaturas nas mãos e falando para Luísa que ela ia ter que percorrer todos esses caminhos de vida de cada criatura, né? Então Jesus mostrou para ela, né? Então ali as rédeas, né? E os caminhos, ele falou que cada criatura é um caminho diferente, né? Isso é muito interessante. E que ela deveria percorrer todos esses caminhos por cada criatura, né? Então é isso que Jesus está falando para ela. Então não há tempo, vamos dizer assim, Jesus tem pressa, né? Eu, ao ouvir isto, oprimida e cansada como estava, disse: Meu Jesus, é demasiado. Quem pode percorrê-los? Estou muito cansada. E além disso, você me deixa sozinha. E eu sem você não sei fazer nada. Ah, se tivesse sempre comigo, poderia percorrê-los. Mas ai de mim, tu deixas-me e eu não sei fazer nada. E Jesus acrescentou: No entanto, estou no teu coração guiando tudo, e todos estes caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei, não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você, como centro de vida, a minha vontade. É necessário que meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus, porque eles são inseparáveis. Basta não aceitar uma só coisa do que ele contém, para que não possa formar seu centro, nem ter seu pleno domínio, nem pode ter seu ponto de partida em você, para fazer-se conhecer e dominar os outros, tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Então vamos pensar no trecho. Então a Luísa estava sofrendo muito, no começo, Luísa sofrendo muito, o castigo de justiça divina. Aí depois ela vê Jesus no interior dela, Jesus com várias rédeas, né? Cada rédea era uma criatura, ligava a uma criatura. E Jesus fala para ela que esses são caminhos e que cada criatura tem um caminho diferente. E ele quer que ela trilha todos esses caminhos. Que na verdade ele mesmo já percorreu todos esses caminhos. É isso que ele está falando também, né? Ele já percorreu. Então ele quer depositar todos os caminhos que ele percorreu nela, né? Porque a Luísa seria o que? Uma nova fonte,
né, de Jesus, né, como a gente estava vendo ontem, né? Então, Luísa seria uma nova fonte e precisa conter todos os caminhos nela. Por quê? Porque nós, vamos viver na divina vontade, a gente precisa encontrar o apoio em Luísa, né? Então, a Luísa é um apoio. E para ela ser um apoio, ela precisa conhecer os caminhos, né? E assim, eu estava até pensando ontem que na hora que a gente fosse meditar também o livro do céu, cada criatura, igual ele falou ali, é um caminho diferente. Então, cada criatura é diferente. Mas a gente precisa se encontrar nos escritos da Luísa, né? Então, a gente tem que ler o livro, tem que olhar a Luísa e se reconhecer ali, né? Porque, imagina, então, e cada alma está num estado de vida diferente, com vidas diferentes. E mesmo quem for, por exemplo, solteiro, casado, divorciado, eu não sei, o estado de vida que a pessoa tá, ela precisa ler o livro do céu e se encontrar, né? A vida dela ali, né? Então a gente precisa encontrar a nossa vida dentro da vida divina, entendeu? Então a gente precisa encontrar a nossa vida dentro da vida divina. Então por isso que a Luísa, ela percorre todos os caminhos. Por isso que Jesus repassa nela todos os caminhos, porque ela vai ser o quê? Uma fonte, né? Uma fonte. A gente precisa se ver nessa fonte, né? Então, é isso que eu estava entendendo, né? Porque Jesus fala que ele é os caminhos que Jesus já fez para nós, né? Então, Jesus, ele também tem trecho que ele fala que tem um Jesus para cada um de nós, né? Então, tem o quê? Uma vida que Jesus viveu para cada um de nós, né? Então, tem um caminho. É interessante, né? Como a gente estava falando hoje, você vê a Santa Teresa d'Ávila, você não se encontra lá na vida dela. Aí você vê a santa tal ou santo, né? Você não se vê lá, porque aquela vida era para ele. Mas quem vive a divina vontade, quem lê o livro do céu, ele tem que ver a vida ali. Ele tem que ver que é para ele. Vocês estão entendendo? Então tem todos os caminhos, né? É isso assim que estava passando muito na minha mente ontem, a hora que estava na live, e eu estava pensando nisso. Eu falei, meu Deus, é porque é santidade para todos, né? Às vezes a santidade da Santa Teresa d'Ávila, vamos dizer, era para ela, né? E aí a gente passou a conhecer e tal, não tô, né? Mas era para ela, né? Agora a santidade da divina vontade é para todos, né? Então assim, a gente todos que chegarem até aqui, que querer, ele precisa encontrar o caminho porque tem um caminho para ele, né? Todos foram passados, todos Jesus passou, Jesus deixou um caminho para cada um, mesmo que cada um esteja em vidas diferentes, né? Então não importa, tempos diferentes, né? Porque a Luísa mesmo morreu em 1960, alguma coisa. Então assim, naquela época era outro estilo de vida. Nós estamos em outro tempo agora já, né? Então já tem várias coisas acontecendo e mesmo assim a gente encontra o caminho, né? Então mesmo assim a gente encontra que essa santidade é para nós, é no estado de vida nosso, né? Então é por isso que ela é como depositária, né? Jesus estava depositando tudo o que ele fez da vida divina nela e aí a gente precisa encontrar tudo nela, né? Por isso que a gente precisa encontrar tudo, né? Então Jesus estava depositando. Então cada alma vai encontrar o seu caminho, vai achar essa santidade para ele, entendeu? Que é para ele, né? Então tem um caminho para ele ali, né? Isso que eu estava pensando ontem sobre essa parte do caminho, né? Que ela tinha que encerrar tudo, né? Então Jesus coloca, né, uma alma para fazer como depositária, né? Então por isso que a gente entende que sim, ela tinha que percorrer todos os caminhos, mas que esses caminhos foram percorridos todos por Jesus, né? Então é um caminho que Jesus fez para nós, né? Mas ele deposita em Luísa. E a gente precisa encontrar aqui nos escritos da Luísa a nossa vida, né? Pôr em prática, porque a gente vai ter que pôr em prática, né?
E cada um no seu estado de vida, não importa o que está acontecendo na vida, o tempo que nasceu, né? Qual tempo da história, né? Da humanidade você nasceu, a santidade você precisa encontrar esse caminho, vai estar aqui, vai estar depositado, né? Mais ou menos isso que eu estava entendendo. E Jesus acrescentou: no entanto, estou no teu coração, guiando tudo. E todos estes caminhos foram percorridos por mim. Tudo encerrei, não deixei escapar nem sequer um batimento, nem uma pena de cada uma das criaturas. Olha para você ver quem que percorre o caminho e quem que encerrou tudo. E quem que fez tudo, na verdade. Deus não deixou escapar nada, né? Nenhuma pena de cada das criaturas. E você deve saber que deve trancar em você, como centro de vida, a minha vontade. É necessário que o meu supremo querer encontre em ti todos os caminhos e tudo o que fez teu Jesus, porque eles são inseparáveis. Basta não aceitar uma só coisa do que ele contém, para que não possa formar seu centro, nem ter seu pleno domínio, nem pode ter seu ponto de partida em você para fazer-se conhecer e dominar os outros, tê-lo por si mesmo, mas não por ti. Vê então que não é necessário que tu abraces a todos e faças o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas. Vê então quão é necessário que tu abrace a todos e faça o caminho de todos, tomando sobre você as fadigas, as penas, os atos de todos, se quiser que a majestade de meu querer desça em ti para fazer desde ti seu curso. Surpreendida ao ouvir isto, disse: Meu amor, o que dizes? Tu sabes como sou pobre e em que estado me encontro. E além disso, como posso eu encerrar toda a tua vontade? No máximo, com a tua graça, posso fazê-la viver nela, mas fechá-la é impossível. Sou demasiada pequena e não posso conter uma vontade interminável. Então, assim, os prodígios, né, divinos, né? Porque se a gente for pensar em Nossa Senhora, Nossa Senhora aceitou assim, né? Ela, às vezes eu fico pensando assim, né? Como, não sei se está certo esse pensamento meu, não sei mesmo, porque eu fiquei pensando ontem nisso. Porque Nossa Senhora, ela foi derramado tudo nela, né? Mas ela é uma criatura pura desde a sua concepção, né? Então ela acaba somente aceitando, né, Nossa Senhora, né? Ela não sei se nunca apareceu, né, algum diálogo assim, tipo igual esse da Luísa, né? Eu não vou conseguir, né? Eu sou muito pequena, né? Nossa Senhora, ela sabia da sua pequenez, mas ela não impede, né? Você não sei, não questiona, né? Mais ou menos isso. E a Luísa, ela já questiona, né? Porque não sei se isso é porque a gente acaba, sei lá, né? Sendo com a vontade humana, né? Não sei se é isso que acaba acontecendo, né? Mas não sei, só uma coisa que eu tava pensando mesmo. Nem sei se tem muito a ver, não. Às vezes, né? Porque não é narrado. A Nossa Senhora sempre é narrado ela recebendo, né? E aqui a Luísa, ela fala, mas dá para entender a Luísa, né? Porque ela olha uma vontade tão grande e interminável, que é a vontade divina. Ela vê todas as criaturas, né? Sendo encerrada nela, né? E também tem que pensar nisso. Então dá para entender o que ela está falando, né? Assim, ela fala como que vai caber isso em mim, né? Como que eu vou percorrer, né? Como que se dará isso, né? Mais ou menos isso, porque é mais ou menos isso que eu penso, né? Que ela tá pensando aqui, né? Falou, nossa, é uma santidade tão grande e vai ser encerrado tudo em mim, todas as criaturas, porque ela é o ponto de partida, ela é o ponto inicial, né? Então, assim como Nossa Senhora foi derramado tudo
Nossa Senhora foi derramado tudo, gente. É uma coisa muito extraordinária. Nossa Senhora, é assim, é uma coisa que dentro da gente a gente não consegue nem explicar. Porque Nossa Senhora é a Santíssima Trindade, a Santíssima Trindade se derramando inteiro dentro dela, né? É uma coisa muito assim extraordinária, né? Um Deus tão grande, né? Uma coisa tão grande se derramar numa pequena criatura e, e dar todas as graças para ela, né? Então na Luísa aqui ela tá vendo a mesma coisa, que é a Santíssima Vontade de Deus sendo derramado tudo nela, falando que vai ser ele, Jesus comunicando, né? O que ele quer. Primeiro é que ele está comunicando o que ele quer. Porque igual eu estava lendo no trecho anterior, né? Jesus, ele, na divina vontade, ele não força, ele quer sempre o voluntário. Então, primeiro ele comunica o que ele quer, né? Então, ela está questionando de uma forma natural até, né? Ela vê isso, né? Ela se vê pequena, assim, né? Com isso, né? E Jesus, minha filha, vê-se que não queres compreendê-lo. Quem quer encerrar em ti esta vontade, deve te dar a graça e a capacidade de contê-la. Não encerrei acaso todo o meu ser no seio de minha Mãe Celestial? Talvez me encerrarei só em parte, e em parte fiquei no céu? Então, o que Jesus está falando, eu só fiquei, então, o Jesus humano na minha mãe, o divino ficou no céu? Claro que não, né? Ele se deu a todo para Nossa Senhora, né? Certamente que não. E ao me trancar em seu seio, não foi ela a primeira que participou em todos os atos de seu Criador, em todas as penas, fundindo-se comigo para fazer que nada omitisse de tudo o que eu fazia? Então, por isso que a Luísa sofre tanto, né? Porque Jesus também encerra nela todos os atos, né? Então, igual Nossa Senhora encerrou nela todas as dores também, né? Ela foi, contém Jesus, contém tudo, mas também vem com tudo o sofrimento também, né? Então, é tudo, só que sempre pela graça, né? Como criatura, é um prodígio, né? Divino mesmo, né? É um prodígio mesmo. Não foi ela meu ponto de partida, né? Então, Nossa Senhora é o ponto de partida e Luísa é o ponto de partida. Nossa Senhora é o ponto de partida da redenção e Luísa é o ponto de partida da divina vontade, né? No Fiat Voluntas Tua. Não foi ela meu ponto de partida desde onde eu saí para me dar às outras criaturas? Se eu fiz isso com minha inseparável mãe para descer ao homem e cumprir minha redenção, não posso fazê-lo com outra criatura? Dando-lhe graça e capacidade de encerrar minha vontade, fazendo-a partícipe de todos os atos que contém, para formar sua vida e sair como de uma segunda mãe, para vir no meio das criaturas, para me fazer conhecer e cumprir o fiat voluntas tua, como no céu, assim na terra? Você não quer então ser o ponto de partida de minha vontade? Mas, ó, quanto custou a minha rainha mãe ser o ponto de partida de minha vinda à terra. Assim custará a você ser o ponto de partida da minha vontade para fazer a sua aparição no meio das criaturas. Então, assim, é por isso que ela sofre tanto, porque custa, porque é uma vida doada totalmente, né? Então, custa. Então, aqui que Jesus está falando, né? Luísa é o ponto de partida. Quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar senão o que se tem. Então, assim, como ela é o ponto de partida e ela sairia dela, né? Todos os caminhos, toda essa fonte. Então, ela tem que conter tudo dentro dela, né? Então, quem tudo deve dar, tudo deve encerrar. Não se pode dar o que não se tem, né? Como que ela vai, como que vai ser uma fonte
se nada ela tem, né? Então, se ela não tem todos os atos, se ela não tem tudo, o que a alma, né? As almas que vão precisar dessa divina vontade vão encontrar, né? Ela precisa ser esse ponto, né? Um ponto de apoio mesmo, né? É um ponto de apoio. Não tome levemente o que se refere à minha vontade e o que te convém fazer para que formes a sua vida em você. A mim é a coisa que mais me interessa e você deve estar atenta para seguir meus ensinamentos. Então aqui também, lógico que a gente estava falando ontem na live, né? Serve para nós também, né? Então nós também somos fontes, né? Hoje nós somos fontes de vida. Nós somos fontes assim, né? Então de nós também sai atos, né? Para outros, né? Então, Jesus tá falando, né? Como a gente falou aqui para nós, né? Então, não pega leve, não pega leve e entender, né? Porque teve, né? Assim, uma coisa que a gente já viu, né? Que de um vai passando para o outro, uma luz vai iluminando o outro, né? Então, como que você vai iluminar o outro se você não se dispõe, né? Para a divina vontade. Então, assim, não tome levemente, né? Então, assim, eu tava vendo outro trecho, né? Onde Jesus estava falando que como que ele vai dar alguma coisa se aquilo é a vida divina, se ela não toma o primeiro lugar, né? Então, tomar levemente é quando ela fica em segundo lugar, né? Então, se ela ficar em segundo lugar, né? Você não tem a vida divina. Então, assim, tava aqui pensando, né, um pouquinho, porque esse final não é só para Luísa, né? Esse final a gente sabe que é para todos nós, né? Por mais que o trecho assim fala, né, que a Luísa ela dá para entender, né, que ela é o ponto de partida, que tá tudo encerrado nela, que ela é o ponto de apoio de todos. Então, sim, ela sofreu mais que todos porque ela é a fonte e ela é dela que vai sair, né? É ela que doa, né? Porque eu também lembro do trecho de Nossa Senhora onde Jesus explica que acumulou tudo ela das graças, tinha que encher muito ela de graça porque ela tinha que doar para todos. Entendeu? Então por isso que ela é muito cheia de graça, porque é ela que vai doar. Então ela tem que ter muitas graças para doar, né? Então a Luísa também é a mesma coisa, né? Ela tem que ter muitas graças, por isso que ela é acumulada, né? De graças também, para doar, porque ela que vai doar para todos, né? Então aqui Jesus falando, ela percorre todos os caminhos, né? Todos os caminhos e toda a vida divina. Então todos nós vamos ter que nos encontrar nela, né? Ela é o ponto de apoio, ela tem para nos dar, né? Tanto que a gente vê no livro do céu, a gente precisa ler e se ver aqui, né? E ver essa santidade que é para nós, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar também que Jesus também enche a gente da mesma forma. Porque Jesus, ele tem graças intermináveis, né? Então, assim, a gente também, assim, esse levemente aqui, é como se a gente não colocasse, né, em primeiro lugar, né, a vida divina, né? E aí ele fala que ele termina falando, a mim é a coisa que mais me interessa. Então, o que mais interessa a Jesus é a vida divina em nós, né? Então, é isso que eu entendi desse trecho, né? Amém, Fiat.